Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Abramos nossas Bíblias no livro de Lamentações, capítulo 3. Nós vamos discorrer dos versículos 1 a 18. 1 a 18. E o título da palestra de hoje à noite é Os Sofrimentos Provenientes da Disciplina de Deus. Os sofrimentos provenientes da disciplina de Deus. Eu vou ler apenas um versículo, o versículo 1. Você não desmarque a Bíblia, não desmarque o texto, né? E nós vamos escorrer os versículos de 1 a 18. Na verdade, vamos analisar todos eles. Versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Vamos orar. Ó Deus, Pai bendito, gracioso, estamos em Tuas mãos. Tu, melhor do que ninguém, sabe todas as minhas fraquezas, debilidades e quanto eu necessito de Ti. Dê-me a graça de poder expor a Tua palavra com toda a liberdade, com toda a sabedoria, aquela sabedoria que vem do alto, com simplicidade e clareza. Acima de tudo, unção e fidelidade. Dê graça ao Teu povo, Senhor, de receber essa palavra em seus corações, como uma palavra vinda de Ti mesmo. Assim diz o Senhor. Que o Teu povo receba com alegria, com gratidão, com disposição, Senhor, de colocar em prática. E Tu mesmo te dignes a nos abençoar, fazendo operar o Teu Espírito em nossos corações, enxertando essa palavra de modo que ela venha frutificar. Vidas que já são crentes possam crescer na graça e no conhecimento. Vidas que estão vivendo afastadas de Ti, estão vivendo em pecados, deliberadamente, que sejam acordadas nesse instante, que sejam quebrantadas, e que Tu mesmo concedas o arrependimento, a fé e um retorno a Ti mesmo. E aqueles que não são crentes, ó Senhor, que hoje acordem, mas de outro sono, do sono da morte. Experimente a vida, a graça regeneradora, o chamado especial, que eles ouçam e atendam pelo poder do Teu Espírito. Que hoje seja dia de salvação, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na palestra da manhã, vimos que a nação de Judá, de forma deliberada, consciente e afrontosa, rejeitou as instruções e os mandamentos que Deus lhe deu como regra de vida. Não foi isso que vimos na parte da manhã? Vou repetir. Nós vimos que a nação de Judá, de forma deliberada, consciente e afrontosa, rejeitou as instruções e os mandamentos que Deus lhes deu como regra de vida. Obrigado, Douglas. Por isso, Deus age contra a nação de Judá com uma ira irresistível e devastadora. A leitura devocional não dá para a gente enxergar bem de como Deus agiu com essa ira irresistível e devastadora. Eu quero tomar apenas 3 versículos da leitura devocional do capítulo 2 aí de Lamentações, versículos 1, 3 e 6, para que você tenha ideia de como Deus agiu. Versículo 1. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião,
precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Segunda vez, num versículo só, 2 vezes ele fala da ira. Versículo 3: no furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó, como labareda de fogo, que tudo consome em redor. Versículo 6: demoliu com violência o seu tabernáculo, aqui é o templo, como se fosse uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. E se avançássemos, você vai ver várias outras expressões que falam da ira de Deus. Jeremias está tão perplexo com a severidade do juízo, que o descreve com os seguintes verbos. No capítulo inteiro, ele descreve esse juízo com os seguintes verbos: precipitou, devorou, derribou, lançou, cortou, retirou, destruiu, demoliu, rejeitou, detestou, entregou, intentou, quebrou, despedaçou. Todos esses verbos são usados aí no capítulo 2, de 1 a 22. Em todos esses verbos, o sujeito é o próprio Senhor. Foi o Senhor quem fez tudo isso. Isto é, Deus é aquele que executa a ação verbal. Ele é o executor da ira. Uma ira paciente e represada que no seu tempo rebentou. O Senhor é tardio em irar-se. Aqui é uma ira paciente, é uma ira represada, que no seu tempo rebentou. Acompanhe comigo Lamentações 2,17. Diz assim, ó: o que o Senhor fez, o Senhor o que intentou. Cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Derrubou e não se apiedou. Fez que o inimigo se alegrasse por tua causa e exaltou o poder dos teus adversários. Meus irmãos, a verdade é que a nação de Judá está perplexa, sem entender como Deus castigou tão severamente o povo escolhido. Vejam como eles oravam antes desse juízo se abater sobre eles. Salmo 79, versículo 6, era assim que o povo orava. Eles oravam assim: derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem. Era assim que eles oravam. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Mas aqui, meus irmãos, é a herança do Senhor, a abençoada descendência de Abraão, que está sendo severamente punida com a ira de Deus. Volte para Lamentações, capítulo 2, versículo 20. Vou ler apenas a parte A. Diz assim: vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste isso. Senhor, somos teu povo. Considera a quem fizeste isso. Onde as mulheres comeu o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho? Irmãos, o sofrimento de Judá alcançou aqui o seu clímax, o ponto mais horripilante e repulsivo, o canibalismo. Um dos crimes mais repreensíveis. A fome era tão desesperadora em Jerusalém que as mulheres lutavam para decidir
qual filho morto seria comido em seguida? Como diz Lamentações, capítulo 4, versículo 10, as mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Toda essa miséria, meus irmãos, era Deus cumprindo suas ameaças. Ameaças antigas. Se você vai para Levítico, abra comigo Levítico, capítulo 26, versículos 27 a 29. Levítico 26, versículos 27 a 29. Diz assim: se ainda com isto me não ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também, Deus dizendo, com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E qual é o ápice desse castigo? De 7 vezes mais. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Está aqui o ápice do castigo, o clímax. Agora, o que é interessante em tudo isso é que 112 anos atrás, está relatado lá em 2 Reis, no capítulo 6, versículos 26 a 29, os judeus de Samaria, nos tempos do cerco assírio, chegaram a esse ponto. As mães comeram os próprios filhos. Judá não aprendeu com este exemplo e cometeu os mesmos pecados do reino do norte. Irmãos, Deus derrama a sua ira sobre Judá para mostrar que o pecado do seu povo é mais grave e mais danoso que o pecado dos ímpios. Porque o seu povo peca contra o próprio conhecimento. Então aprenda, a ira do Senhor é ainda mais terrível quando se manifesta para com aqueles que gozavam seus favores e de sua compaixão. A ira do Senhor ainda é mais terrível. O texto de Lamentações, capítulo 3, versículos de 1 a 18, mostra que a disciplina de Deus produz sofrimentos sobre o físico e a alma do crente. Daí o título da nossa mensagem: os sofrimentos causados pela disciplina de Deus. E esses sofrimentos na vida do crente, quando estamos falando em disciplina, porque só recebe a disciplina aqueles que são filhos. Esses sofrimentos atingem o físico e a alma do crente. Vamos seguir essa ordem para a gente entender como esse sofrimento acontece. Então, em primeiro lugar, a disciplina de Deus produz sofrimento no físico. Podemos ver isso nos versículos de 1 a 9. Então, o profeta que tinha visto as desgraças do povo e sentido as mesmas dores que eles, agora, tornando-se um com o povo, diz, olha o que ele diz no versículo 3, o versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim: eu sou o homem que viu, isto é, que experimentou, que sofreu a aflição pela vara do furor de Deus. Então, preste atenção, por favor, nisto. Eu sou o homem, Jeremias está falando dele mesmo, que viu a aflição pela vara do furor de Deus.
Agora a pergunta é: o profeta Jeremias pecou contra Deus para que Deus derrame o furor da sua ira sobre ele? Não. Pelo contrário, ele pronunciou a verdade de Deus e o seu povo não deu ouvidos. Entretanto, aqui Jeremias fala como um indivíduo que experimentou em sua própria vida todo o sofrimento que a nação de Judá tinha experimentado. Meus irmãos, é aqui que a gente vê como é difícil ser um profeta para o povo de Deus. Porque não há um verdadeiro profeta sem uma identificação com o próprio povo. O maior de todos os profetas, Jesus Cristo, tornou-se homem, desceu a esta terra numa identificação completa conosco. E essa identificação traz muito sofrimento. Jesus chorou por Jerusalém, chorou. Então o profeta Jeremias mostra que ele sente a aflição do juízo divino contra os transgressores da lei, como se caísse sobre a sua própria cabeça. Como é difícil, meus irmãos, vocês não têm ideia o que é um pastor ver as suas ovelhas em pecado e saber que o juízo está caindo sobre a cabeça delas. E ele, identificado com essas ovelhas, sofre. Porque entendam uma coisa, o sofrimento causado pelo seu pecado não é só seu. Ele é seu e de outros. Ele é seu e de outros. Ele é seu e de outros. Jeremias está sofrendo aqui pelo pecado de outros. Numa época anterior, a Assíria, que conduziu o reino do norte ao cativeiro, era o cetro da ira de Deus. Está lá em Isaías, no capítulo 10, versículo 5. Deus chama a Assíria de o cetro da minha ira. Mas aqui, a vara do furor de Deus é a Babilônia para castigar Judá. Jeremias diz que a vara de Deus lhe foi aplicada, atingindo-o com muitos e severos golpes, e ele sangrava debilitado. E aqui eu faço uma observação. Jeremias não está levantando a voz para reclamar a Deus de maus tratos ou fracasso que encontrou no desempenho do seu ofício profético. Não. A questão é que a identificação de Jeremias com o povo da sua própria nação é tão forte que ele sente as dores do povo como suas. Como suas. Como suas. Abram, por favor, Jeremias, capítulo 40. É aqui que a gente vê como é difícil o papel do profeta. E não existe um verdadeiro profeta sem uma identificação com o povo. Jeremias capítulo 40, versículo 2. Eu vou ler apenas a parte A e o versículo 4, para você entender, e vou explicar. Tomou o chefe da guarda a Jeremias e lhe disse, isso aqui é quando a Babilônia faz o seu terceiro ataque, quando ela chega para libertar Jeremias, ele está preso, foi jogado numa cisterna, está numa situação lamentável, e tomou o chefe da guarda a Jeremias e lhe disse, versículo 4, para ganhar tempo, agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos.
se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, vem. Babilônia sabia que Jeremias profetizava, orientando a nação a se render à Babilônia. E ele diz, olha, se te apraz vir comigo à Babilônia, vem, e eu cuidarei bem de ti. Mas, se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Isto é, vá para onde melhor lhe parecer. Fique à vontade. Se você quiser ir para a Babilônia, eu vou cuidar bem de ti. Mas se você não quiser, você é livre para ir para onde quiser. Qual foi a opção de Jeremias? Jeremias preferiu ficar em Jerusalém e partilhar da miséria daqueles que não foram levados ao cativeiro. Jeremias é um tipo de Cristo, meus irmãos. Sua vida foi um longo martírio, no qual ele serviu de juiz e intercessor do povo, um povo que estava empenhado em sua própria destruição. No final, aquele povo vai se associar ao Egito e carrega forçosamente Jeremias ao Egito. Jeremias morre no meio desse povo. Não é sem razão que no versículo 1, Jeremias afirma ser o homem que experimentou de forma singular a aflição pela vara do furor de Deus. A vara do bom pastor havia se tornado um instrumento de tortura para ele, e não um instrumento de conforto. Lá no Salmo 23, a gente vê Davi dizendo, a tua vara me consola. Mas Jeremias está dizendo que a vara que Deus aplicou sobre Judá é um instrumento de tormento para ele, dada a identificação dele com este povo. As dores deste povo eram as dores do profeta Jeremias. Como ele diz em Lamentações, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim, em tesouro tivesse morrido há muito tempo,
Eis-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. E aqui eu quero fazer uma aplicação para as nossas vidas. Meu irmão, o sofrimento, ele é agravado quando tem de ser suportado na escuridão. Porque as trevas trazem desesperança. As trevas trazem desesperança. Nestas horas, sequer conseguimos ver que por trás das densas trevas do julgamento divino, a luz da misericórdia divina não fica sem brilhar. Mas nós não conseguimos ver. Não conseguimos ver nada de bom nessas horas. Porque perdemos a esperança. A falta de esperança não nos permite enxergar que a disciplina de Deus visa o nosso bem. Como diz Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 5, Deus diz assim: sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. As trevas que estão sobre a nossa vida distorcem a realidade de Deus. Em lugar de vê-lo como um pai que está cuidando, que está corrigindo, que está disciplinando para o nosso bem, o enxergamos como um carrasco, como um inimigo que tem prazer em afligir. E essa é a percepção que o próprio Jeremias está tendo naquele instante. Ele diz: Deus me levou a andar em densas trevas. Ele é adversário, ele é inimigo. 3:3. Deveras, olha o que ele diz: ele volveu contra mim a mão, de contínuo, todo o dia. E todo dia. E todo dia. Jeremias diz que Deus era um adversário, um inimigo declarado para ele. E ele diz que não é apenas um golpe de aflição, mas muitos. E estes, muitas vezes, repetidos, frequentemente. Então aprenda isso. O golpe da disciplina de Deus nunca vem sozinho. Ele é acompanhado por uma multidão de males. É como se fosse um abismo chamando outro abismo, um abismo chamando outro abismo. Antes que o disciplinado se recupere de uma calamidade, ele é atingido por outra. A mão de Deus, antes favorável, torna-se um punho de adversidade. E esse sofrimento prolongado, ele só é retirado, ele só cessará assim que o propósito de Deus for atendido. A contínua ira de Deus derramada sobre o povo representava uma contínua e rigorosa disciplina para Jeremias. Daí ele dizer que a mão do Senhor pesava continuamente sobre ele. Deus não tinha o propósito de atingir Jeremias. Dada a identificação dele, ele sofria com o sofrimento do povo. Como resultado de todo esse sofrimento, Jeremias parecia muito velho. E é isso que exatamente a disciplina faz no físico de uma pessoa. Ela envelhece a pessoa. Lembre-se que estamos falando da disciplina no físico. Versículo 4. Ele diz assim: fez envelhecer, olha aqui essas expressões, ó. Fez envelhecer a minha carne, a minha pele, e despedaçou os meus
ossos. Vocês lembram de que essas 3 palavras? De Jó. Jó, no capítulo 2, versículos 4 e 5. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Jeremias aqui usa as mesmas palavras de Jó, pele, carne e osso, para descrever o que Deus lhe fez. A pele enrugada e gasta de Jeremias não era por causa da idade, mas pela dor excessiva, a ponto de sentir seus ossos esmagados. Irmãos, ouçam isso. A forma física mais forte e mais bonita rapidamente encolhe e murcha sob o golpe de uma grande e esmagadora dor. A dor causada pela disciplina de Deus escurece e embota cada faculdade e rouba a vida de todo o seu encanto. Isso é verdade, irmãos. Às vezes a gente vê pessoas que eram joviais, belas, fortes, afastaram-se de Deus, estão debaixo da disciplina, e você as encontra depois de um tempo e vê como elas estão acabadas no seu físico, dada a dor da disciplina de Deus sobre a sua vida. A disciplina traz o enfraquecimento do corpo, deixando o pecador prematuramente velho. Isso nos ensina a não brincar com o pecado, porque a disciplina e correção do Senhor podem ser dolorosas demais. Então aprenda, a dor em nosso corpo, com a disciplina de Deus, visa-nos lembrar o quanto Deus foi desonrado pelos nossos corpos e por meio dele. E agora Ele nos disciplina no nosso corpo. Um corpo que não glorificou a Deus, desonrou a Deus, e por meio desse corpo Deus foi desonrado. E a dor vem para que nos lembremos o quanto desonramos a Deus nos nossos corpos e por meio deles. Principalmente aqui, naqueles pecados sexuais, que envolvem diretamente o corpo. Como Jó, Jeremias está cercado de amargura e sofrimento. Versículo 5. Olha o que ele diz. Ele está falando do que Deus fez com ele. Afora isso, meus irmãos, toda a perseguição que ele sofria do seu próprio povo. Edificou contra mim e me cercou de veneno. Aqui é de fel, de amargor e de dor. Versículo 7. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Preste atenção nessa expressão aqui do versículo 7. Ele está dizendo que Deus o cercou de um muro e ele já não pode sair. Agravou-me com grilhões de bronze. O sentido é que Jeremias estava cercado por tristezas e aflições tão desagradáveis quanto as ervas mais amargas e venenosas. Então, ouça e aprenda. Ouça e aprenda. Essas lições precisam ficar. Irmão, ninguém que anda nos caminhos tortuosos do pecado está livre dos caminhos tortuosos da tristeza, dos quais ela será impotente para escapar. Ela vai amargar uma profunda tristeza, da qual ela será impotente
para escapar. Da mesma maneira que Jerusalém não pôde escapar do seu cerco, o profeta sente que não pode escapar do seu. Meus irmãos, a gente às vezes, como um profeta de Deus, um pastor, numa igreja, a gente se encontra muitas vezes numa situação assim, sente cercado e não pode fugir, porque Deus nos ocasionou para aquilo, para aquele lugar, para aquele momento, para aquele sofrimento, e a gente só tem que chorar juntamente com o povo que chora, um povo rebelde que está debaixo de uma disciplina e que nós, na liderança da igreja, sofremos pela rebeldia deles. As muralhas que servem de proteção para Jeremias têm por objetivo conservá-lo preso. Ele sente-se aprisionado em sua miséria e amargura, sem ter como escapar. Ele foi capturado e preso com pesadas correntes, grilhões de bronze. Sua liberdade acabou-se e sofrimentos lhe são adicionados diariamente. Como diz Jó, no capítulo 19, versículo 8, o meu caminho ele fechou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Ainda que pudesse passar, eu não saberia para onde ir. Jeremias diz que há caminhos escuros e tortuosos, e que tateia ao longo deles, com a vaga esperança de encontrar uma saída. Ele se encontra em um labirinto que sempre, depois de muito vagar e cansar, o traz de volta para o lugar de onde ele começou. Você sente essa sensação? Se você está debaixo da disciplina de Deus, você sente isso sim. É como se você estivesse num labirinto, vagando para lá e para cá. Cansado. E sempre voltando para o lugar de onde começou. Você tenta aqueles empreendimentos, tenta fazer isso, tenta fazer mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mas sempre Deus o traz para o ponto inicial. É aquela sensação de fazer tanto e sentir que não chegou a lugar nenhum. Porque a mão de Deus está impedindo qualquer avanço. Deus pôs trevas sobre você. E essa é uma das condições mais deploráveis que pode ocorrer a um homem. Jeremias aqui pode ouvir as palavras da esposa de Jó: amaldiçoa a Deus e morre. A dor de Jeremias era agravada pelo fato de olhar para o alto e sentir que a porta do céu estava fechada para ele. Versículo 8, olha o que ele diz. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Por 2 vezes, Deus proibiu Jeremias de orar pelo povo de Judá. Por 2 vezes. Abra aí Jeremias, capítulo 11, versículo 14. Deus diz assim: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei. Não os ouvirei. Quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. E Deus repete essa mesma proibição mais adiante, dizendo: não rogue por este povo para o bem dele.
As orações do profeta deixaram de ser ouvidas e respondidas. Essa é outra coisa horrível, terrível, que pode acontecer a um homem espiritual. Sentir que Deus não responde suas orações. Jó enfrentou a mesma calamidade. No capítulo 30 de Jó, versículo 20, ele diz assim: clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim e não me diz nada. Não me diz nada. E essa é uma provação realmente difícil, porque ela induz ao temor e à incerteza. É muito doloroso quando Deus parece tão indiferente às nossas orações, tão lento para nos ajudar. E esse é o ingrediente mais amargo do sofrimento. Quando temos que enfrentá-lo sozinho, sem perspectivas de alívio. Se Deus não pode me ajudar, quem poderá me ajudar? Ninguém. E eu clamo e Ele não me responde. Versículo 9, olha o que ele diz aqui. E veja como a coisa vai se agravando no sofrimento do profeta. Versículo 9 ele diz: fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Isso aqui é muito mais forte do que tijolos, que ele disse lá no versículo 7. Cercou-me de tijolos. Agora aqui são pedras firmemente fixadas. Fez tortuosas as minhas veredas. Jeremias diz que Deus o conduziu a lugares que ele não queria ir. Lugares que ele jamais escolheria. Ele tinha perdido o poder da vontade, estava seguindo um destino tristonho. A maciça parede de pedras não permitiu que ele avançasse, pelo que ele foi desviado para um labirinto cheio de confusão e abismos. Eu queria passar por aqui, eu achava que aqui era o caminho, mas dei de cara com a parede maciça de pedras, que foi Deus que o colocou, e que me obrigou a desviar o caminho e entrar num labirinto cheio de confusão e abismos. E em qualquer direção que procurasse ir, ele encontrava dificuldades. Não havia saída. Suas frustrações são quase insuportáveis. Irmãos, é justo que Deus faça com aqueles que andam por caminhos tortuosos de pecado, que caminhem por caminhos tortuosos de aflição. Bom, já que ele está andando por caminhos tortuosos de pecado, é justo que Deus faça com que ele caminhe também por caminhos tortuosos de aflição, sempre encontrando barreiras e retrocedendo sem nunca avançar. Onde voltar é tão perigoso quanto avançar. E a tendência é de sempre agravar os sofrimentos. E essa era a situação de Judá. E o profeta está tão identificado que ele diz: Deus fez tudo isso comigo. Porque Deus tem um propósito. Ele começa trazendo o sofrimento ao físico e depois ele vai esmagar a alma. E é nesse sentido que a narrativa do profeta Jeremias tem continuidade. De forma muito intensa e progressiva, alcançando agora a alma. Então nós vimos a disciplina de Deus produz sofrimento no físico, e agora em segundo e último lugar, vamos ver que a disciplina de Deus produz sofrimento na alma, os versículos de 10 a 18. Aqui é um estágio superior, porque se a alma estiver bem, dá para suportar o físico, dá para sustentar o físico, mas se a alma estiver mal, não tem físico que suporte. Então, a disciplina de Deus, ela produz sofrimento no físico e ela produz também sofrimento na alma.
Jeremias agora passa a retratar Deus como um animal selvagem, pronto para rasgar em pedaços qualquer coisa que cruze seu caminho. Versículo 10. Fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Jeremias agora diz que sua aflição é comparada a alguém que foi emboscado, atacado por animais ferozes, como o urso ou o leão. Isto é, os perigos que ele enfrenta trazem-lhe tristeza, dor e estraçalha sua alma. Entretanto, não podemos perder de vista que foi Deus quem levou a vítima à emboscada. O leão disciplinar de Deus foi enviado para atacar o pecador. O leão rugiu muito tempo. O pecador não deu ouvidos. Agora Deus preparou uma emboscada e levou o leão disciplinador para rasgar a sua alma. O resultado dos ataques é a desolação e graves sofrimentos na alma. Versículo 11. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Notem que a figura do leão ainda é mantida. Ele fugiu do urso e, assustado, quando vira de lado, é apenas para dar de cara com o leão, que de repente pula em cima e o rasga em pedaços. Não há como escapar, meus irmãos. De modo que, pasmo, com terror e dor, ele é impotente para fugir. Irmãos, isso nos deixa ver que a desgraça da destruição já está declarada contra os que praticam a iniquidade. E que a destruição virá de surpresa, como um turbilhão, de repente e rapidamente. Eu gosto muito do texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 12. Abre esse texto e você vai perceber que a destruição vem de surpresa, aspas aí, né? Como um turbilhão, de repente e rapidamente. Versículo 12. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Inevitavelmente, o transgressor sentirá na alma as dores da sua iniquidade. Então, tudo que ele cuspiu para cima, cairá de volta no seu próprio rosto. Irmãos, Deus é infalível em seu tratamento do pecado. Versículo 12. Eu acho esse texto tremendo aqui, esse versículo. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Olha, a comparação do leão aí no versículo 10 sugere naturalmente a do caçador. Então observe a cena agora. Quando o fugitivo ferido está sob a pata do leão, o caçador surge. Mas não é para libertá-lo. Não é o leão, mas a pobre vítima mutilada que é alvo das flechas do caçador. O caçador torna-se outro atacante e completa a obra de destruição. É aquela fagulha de esperança, olhou, viu o caçador, disse, pelo menos eu tenho uma esperança. Mas o caçador mirou a flecha, não foi no leão, foi nele, que está debaixo da pata do leão,
para concluir a destruição. Jeremias diz ser a vítima debaixo da pata do leão. O caçador é Deus, que arma o seu arco e atira suas flechas envenenadas na pobre vítima. Jeremias diz que Deus, um caçador experiente, atira flechas mortais da sua ira em direção ao seu coração. Versículo 13. Fez com que me entrassem no coração, a palavra aqui literalmente é rins, a sede das emoções, as flechas da sua aljava. Então Deus atira agora para envenenar a alma daquele pecador de amargura. Aí você vê o resultado de muitas depressões. Jeremias apropriadamente denomina suas aflições flechas, porque como flechas, elas vieram sobre ele rápida e subitamente, uma após outra, e o feriram profundamente. E ele as chama de flechas de Deus, porque todas as aflições vêm dele. E a mão de Deus era de forma singular, visível e eminente em seus sofrimentos. Meus irmãos, Deus tem muitas flechas em sua aljava, para ferir rapidamente e profundamente o coração do pecador. Ninguém pode ferir como Deus. Suas flechas envenenadas amarguram profundamente a alma, fazendo com que a alma perca o sentido da vida. Pergunto, uma alma ferida, quem pode suportar? Agora, Jeremias diz que as flechas divinas eram os dardos do escárnio, envenenados com agudo rancor e inveja, provindo do seu próprio povo. Versículo 14. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo o dia. 40 anos o povo zombando dele, objeto de escárnio, canção na boca dos bêbados, piada na boca dos perversos. Jeremias é o alvo das piadas do seu povo e o tema de suas sátiras diárias. Irmãos, é difícil de suportar escárnios quando proveniente de nossos inimigos, mas quando eles vêm daqueles que amamos e confiamos, é quase impossível de suportar. Necessitamos de muita graça, de muita graça para suportar a zombaria, o escárnio que vem desses a quem amamos. É triste, mas as pessoas que sorriem em nossa prosperidade, no dia do infortúnio, são os primeiros a enrolar o lábio em desprezo. Isso nos ensina a não procurar simpatia no homem, mas buscar ajuda e refúgio apenas em Deus. Versículo 15. Ele diz: fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, uma erva tão amarga como o fel. Aqui ele expressa as dificuldades sofridas pelo povo. Jeremias ficou amargurado por punições extremamente severas, o que também aconteceu com o povo. A angústia do profeta representava os sofrimentos de uma nação rebelde. Deus transformou a desobediência da nação em amargura de coração e humilhação. Versículo 16, olha como é forte esse versículo. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza.
pastor Alain, na sua oração, fez uma imprecação em relação aos governantes ímpios, perversos, e ele citou essa expressão: Senhor, quebra-lhes os dentes. E era assim também que o povo orava. Se você olhar lá no Salmo 3, versículo 7, o salmista pedia ao Senhor que quebrasse os dentes dos ímpios. Agora, mediante o poder de Deus, Jeremias diz que foi forçado a mascar pedrinhas, como se só tivesse areia como alimento. Deus lhe oferecia seu pão diário, recheado com pedrinhas de areia. Dificilmente alguém pode ler essa descrição sem sentir dor nos dentes. Além do que, ele diz que Deus o cobriu de cinzas. Isso aqui é como ser esmagado no pó, pelo pé divino, que o pisava no pescoço, retirando toda a sua respiração. Isso aqui é uma descrição gráfica do profundo desespero da alma de Jeremias. Jeremias vai pedir a Deus a morte. Ele vai pedir a Deus a morte. Mate-me, Senhor. Irmão, todo aquele que anda nos caminhos tortuosos do pecado, no dia do furor da ira de Deus, será fechado dentro dos caminhos tortuosos da tristeza, da qual ele será incapaz de escapar. O que lhe espera é desespero, é desespero, é desespero. Versículo 17, veja: afastou a paz de Deus, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem, do bem-estar, da prosperidade da vida. Queridos, paz com Deus é a fonte da felicidade permanente e transbordante. E o seu desfrute está condicionado à obediência. A primeira coisa que o pecado nos rouba é o desfrute da paz de Deus. É o desfrute da paz de Deus. A vida se torna um fardo insuportável e um turbilhão de desespero, onde a única saída parece ser a morte. Jeremias diz que sua paz e o bem-estar foram aniquilados por todo aquele sofrimento. A alegria desapareceu, a felicidade se acabou. A vida de Jeremias não mais valia a pena ser vivida. Os dias bons tinham desaparecido. Ele tinha se afastado tanto da paz e da prosperidade que perdera toda a noção sobre essas coisas. Veja o que o sofrimento faz, né, meus irmãos? O sofrimento da disciplina de Deus. Ele estava tão acostumado com a tristeza e a servidão que não sabia mais o significado da alegria e da liberdade. Esqueci-me do bem. Ele disse: eu nem me lembro mais o que é isso. Se um dia eu fui feliz, eu não me lembro mais. Se um dia eu tive paz, eu não me lembro mais. E o pior, ele nunca esperava vê-lo de novo. Olha o desastre aqui. Ele registra a profundidade do seu desespero ao dizer, olha, versículo 18: então disse eu, já pereceu a minha glória, o meu vigor, como também a minha esperança no Senhor. Isso aqui é descer até onde se pode descer. Aqui não tem mais como descer. Enquanto você mantém a esperança, há uma sustentação ainda, por maior que seja o sofrimento. Mas ele disse: olha, eu já não tenho mais vigor, já não tenho mais força, já não tenho mais coragem, já não tenho mais ânimo, já não tenho mais nada. E o pior, eu perdi a minha esperança no Senhor.
É impossível conceber uma condição mais lamentável e desesperada do que essa. Quando a pessoa não tem prazer no presente e não tem esperança no futuro. O profeta certamente atingiu o fundo do seu desespero. Não há profundidade inferior. Ele sentia-se sem esperança e sem Deus no mundo. A condição dele é a condição de todos os ímpios que não têm Deus. Na hora do seu sofrimento, na hora que o infortúnio bate à sua porta, é assim que ele se sente. Esse é o resultado mais triste do sofrimento, quando a alma perde a fé na bondade e na misericórdia de Deus. Ele perdeu a esperança. Deus não era mais seu ajudador. A esperança é o apoio dos miseráveis, mas quando ela se perde, nada mais resta para consolar e confortar a alma. Como alguém disse, escuta isso, alguém disse assim: a esperança é a última ligação entre a sanidade e o colapso mental. Estou enlouquecendo. Contudo, irmãos, na pedagogia de Deus, às vezes a coisa tem que piorar bastante para poder melhorar. Deus sabe o limite, até onde você pode suportar. Deus sabe até onde você pode descer. Até Ele alcançar o propósito que quer na sua vida. Até Ele te quebrar. Até Ele te trazer ao arrependimento, a fé, a reconciliação, a santificação. E esse clamor de desespero, aqui é um clamor de desespero, é o ponto crítico do lamento de Jeremias. Pois a partir desse ponto, isso aqui é que faz toda a diferença. Jeremias agora deixa de olhar para o sofrimento de toda aquela nação, todo o desespero, toda a miséria, e concentra-se no Senhor, e não em si mesmo, e ele logo vai declarar que pode ter esperança. Nós veremos a partir de amanhã que há esperança para aquele que sofre, por maior que seja o sofrimento. E é isso que Jeremias vai descobrir. Ele vai olhar para o lugar certo, vai olhar para o Senhor. Ele estava olhando para si mesmo e olhando para o povo. Olhando para o povo, só encontrava decepção. Olhando para si mesmo, só encontrava desesperança. E ele diz: perdi a esperança. Mas ele agora vai olhar para Deus e vai poder dizer que pode ter esperança. Eu concluo, meus irmãos, dizendo o seguinte: paramos nesse ponto, preste atenção, porque de agora em diante nós não vamos falar mais sobre desesperança. Foram duas palestras terríveis, né? Chocantes, fulminantes, mas vamos ter 4 palestras ainda falando só sobre a esperança. Então, a coisa que mais desesperava Jeremias era a ideia de ter sido abandonado por Deus, no qual ele confiava e ao qual servia. Irmãos, Jeremias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e às mesmas paixões e fraquezas. A despeito de toda a sua confissão no cuidado providencial de Deus, ele agora pensava que iria perecer porque Deus o havia abandonado. Em sua fraqueza e para sua vergonha, ele ficou com medo das circunstâncias e suspeitou do cuidado de Deus. A sensação dele era que tudo parecia perdido, pois não havia nada além de luto, ira e desapontamento. Ele pensou que Deus iria apenas contemplar a sua ruína, a ruína da nação, sem nada fazer,
ele esqueceu uma coisa importante, que nós também esquecemos quando estamos debaixo da disciplina do Senhor. Que a vara da ira serve para castigar e corrigir, e que ela não é uma espada que destrói totalmente. Mesmo na manifestação da sua ira, Deus procura restaurar o pecador. Irmãos, quando olhamos para as nossas fraquezas e misérias, a única coisa que nos impulsiona a ir até Deus é a sua misericórdia, manifestada na pessoa de Cristo, mais especificamente em sua morte vicária. Fora disso, só há desespero. Que Deus te ajude a entender isso quando estiver debaixo da disciplina remedial do Pai. Busque-o enquanto pode achar. Invoque-o enquanto ele está perto. Não espere. Não espere. Você que está vivendo em pecado, deliberadamente em pecado. Não espere cruzar aquela linha invisível que Deus demarcou para descer a sua ira de forma devastadora sobre a sua vida. Em Cristo, agora, você pode recorrer a Deus, clamando pelo seu perdão, clamando por sua graça, clamando por sua misericórdia. E se você fizer isso, Cristo virá em seu socorro e vai restaurar a sua vida e a sua comunhão com Deus. E vai colocá-lo não em densas trevas, não em caminhos tortuosos, não em caminhos cercados com muros de pedras, mas em caminhos de santidade, caminhos que agradam ao Senhor. Reconheça como é terrível e como é destrutivo o pecado, como é humilhante, como é vergonhoso. A sua nudez pode ser exposta a qualquer instante. Tudo aquilo que você está fazendo às escondidas, Deus pode trazer às claras. Deus te trouxe hoje, está te dando a oportunidade de você experimentar essa graça do arrependimento e de crer na obra que Cristo fez em seu favor. Que Deus o abençoe e lhe dê essa graça. Em nome de Jesus. Amém.